Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre insulina, vamos falar sobre a descoberta da insulina e vamos focar aqui hoje sobre a insulina inalável, que é uma descoberta recente e que muitos têm curiosidade, que é um grande avanço aí para os diabéticos, né, que usam insulina e que no Brasil é uma coisa recente e é importante nós sabermos algumas informações. Aqui nós temos essa insulina, aqui sendo usado por um paciente. Também aqui nessa outra imagem nós temos as insulinas mais conhecidas, a regular e a NPH, que é o cotidiano aí dos diabéticos. Então, vamos que vamos. Nessa outra imagem aqui, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar tudo. Bom, pessoal, para começar vamos falar um pouco sobre a insulina. Antes de 1921, como vocês podem acompanhar aí na imagem, vocês podem ver aqui que os pacientes que tinham a diabetes tipo 1, que é insulino dependente, eram pacientes que não tinham uma longa vida, né? Não tinham uma expectativa de vida muito alta. Então, antes da insulina, você consegue ver como esses pacientes eles sofriam, né? E aqui, depois da invenção, da descoberta da insulina, houveram melhorias na qualidade de vida e na sobrevida desses pacientes. O único tratamento que havia antes da insulina era um tratamento de restrição alimentar, então os pacientes acabavam tendo que parar de comer, então eles ficavam ainda mais magros, né? Bem desnutridos e acabavam aí também não impedindo a evolução da doença e acabavam morrendo muito jovens, muito cedo, de 2, né, até 3 anos depois da descoberta da doença, porque não tinha um tratamento eficaz, né? Depois que a insulina, depois de 1921, que descobriram a insulina, esses pacientes, como a gente conhece hoje, muitos pacientes diabéticos têm uma vida totalmente, vamos dizer assim, fazendo o tratamento correto, tem uma vida longa, uma vida normal, muitas vezes morrem de outras doenças que não estão associadas à diabetes. Então, antes de 1921, para esses pacientes a perspectiva era muito ruim. E com o advento, com a descoberta da insulina, houve uma transformação. Essa descoberta foi uma das descobertas mais importantes, né, dentro da medicina, dentro da saúde, para recuperação desses pacientes, porque até hoje é o tratamento, né, para diabetes tipo 1 e em alguns casos para diabetes tipo 2, quando já necessita de insulina. Aqui tem a imagem também desses dois pacientes, né, do mesmo paciente na realidade. Aqui é um paciente antes de tomar insulina e aqui ela depois de tomar a insulina. Depois da descoberta da insulina, olha a transformação, né? Essa garotinha aqui não tinha uma perspectiva muito longa de vida, mas nesse momento, né, foi descoberto a insulina e ela conseguiu se recuperar. Bom, então vamos ver quem são os responsáveis por essa descoberta. Quem são os grandes responsáveis por essa descoberta? Aqui nós temos os grandes responsáveis, tá? São 4 grandes homens, cientistas, que foram os responsáveis pela descoberta da insulina. Aqui nós temos o Frederick Banting, que é um médico. Desculpem um pouco aí a pronúncia. Deixa eu apagar aqui. Olha ele aqui.
Frederick Betting é um médico, né, ortopedista, que não tinha muito sucesso na sua carreira, tanto clínica quanto cirúrgica. Esse médico ele foi procurar, então, né, para ter mais sucesso, ele foi procurar esse rapaz, né, aqui que é o John McLaren, que ele tinha um laboratório de pesquisa. E o Frederick Betting queria fazer uma pesquisa, né, sobre para tentar descobrir um medicamento, um remédio para tratar a diabetes, né? Até então eles já entendiam que o pâncreas, né, estava associado a diabetes, só que eles não sabiam como esse órgão estava associado, mas eles já sabiam que tinha essa associação, porque pacientes ou animais que tinham pâncreas degenerado, que o pâncreas não funcionava bem, desenvolviam um quadro de diabetes. Então ele procurou, né? Esse médico procurou, o John McLeod aceitou ele e colocou um ajudante dele do laboratório lá, o Charles Best, para ajudar o Frederick Betting, que é o médico. E eles começaram a pesquisar uma solução para diabetes. Eles usavam um extrato, né? Eles pegavam, já se tinha essa ideia naquela época de que, e outros já tinham tentado usar como se fosse um extrato do pâncreas de animais e injetar esse extrato para tentar assim curar a diabetes. Só que a metodologia desses pesquisadores foi diferente, porque ao invés deles usarem o pâncreas inteiro, né, eles utilizavam o pâncreas inteiro, eles degeneravam, né? A gente sabe que o pâncreas tem uma parte endócrina, que produz os hormônios, e tem a parte exócrina, né, que produz secreções que vão ali para o intestino. Aqui nessa imagem você pode acompanhar bem, né? Aqui tem o pâncreas endócrino, né? E aqui o pâncreas, os ácidos, né? Os ductos e ácidos do pâncreas exócrino, que produz o suco pancreático, que vai ajudar na digestão lá dos alimentos. Eles fizeram essa abordagem, então eles degeneraram essa parte, tiraram essa parte exócrina e ficaram só com a parte endócrina. Então essa foi a metodologia. Então assim eles conseguiram, né, fazer um extrato que foi realmente eficiente para diminuir a glicemia dos pacientes. E porque eles usaram esse método de não usar o pâncreas todo, porque aqui a parte exócrina, né, o suco pancreático, acabava quando usava-se o pâncreas inteiro, destruindo os hormônios aqui das ilhotas aqui, da parte endócrina, né? Então, assim eles conseguiram. E o outro cientista, que era um farmacêutico, biólogo, químico, ele entra porque esse extrato que eles o James Collip, ele entra porque quando eles fizeram esses extratos, eles injetaram nos pacientes e criou grandes abscessos. Então eles precisavam purificar mais ainda esse extrato. E esse farmacêutico, ele entrou para purificar, e assim acabou purificando, e dessa forma esses 4 cientistas eles ganharam em 1923 o prêmio Nobel, né, de medicina e fisiologia, pela descoberta da insulina, Aqui a gente tem a imagem do Frederick Betting com um cachorro, né, que era um cachorro diabético, e que eles testaram primeiro em cachorros, né? Houve sucesso, depois assim fizeram utilização em seres humanos. E aí
houve, né, essas mudanças que a gente viu aqui, e que esses primeiros são os primeiros pacientes que fizeram o uso da insulina produzida por esses cientistas. E assim, o prognóstico dessa doença evoluiu muito. Esses pacientes que tinham 2 anos, né, de vida, agora tiveram muitos anos de vida. E na evolução, né? Vou passar aqui mais um slide. Na evolução do tratamento da descoberta da insulina, houveram outros avanços importantíssimos. Por exemplo, a primeira utilização realmente foi da insulina animal, né? Houve a utilização da insulina animal, foi a primeira utilização. Depois houveram a utilização, né, a descoberta da insulina humana, aqui por meio da utilização de tecnologia de recombinação de DNA, né? DNA recombinante, né? DNA recombinante. E aqui, com a utilização de bactérias, né, produziu uma insulina idêntica à insulina humana. Essa insulina animal, ela causava muitos efeitos colaterais. Então ela era muito alérgica, né, alergênica. Então ela causava muita alergia, né? Causava muita alergia. Nossa, a escrita aqui é terrível. Causava muita alergia. A insulina humana já não tinha essa grande dificuldade. Após, né, o final da década de 1990, houveram a descoberta de insulina ultra rápida e insulina de ação prolongada. Essas insulinas são insulinas derivadas da insulina humana, né, com algumas modificações químicas que fizeram com que as propriedades dessas insulinas fossem diferentes da insulina humana, da insulina NPH e da insulina regular até então. Essas insulinas ultra rápidas melhoraram muito o controle dos pacientes e contribuíram para que os pacientes tivessem um funcionamento do metabolismo mais fisiológico possível, porque essas insulinas elas se comportam muito mais parecido com o nosso organismo, né? Com a liberação de insulina do pâncreas de uma pessoa normal. E nos últimos avanços que nós tivemos aqui, né, a informação da insulina inalável, né? Essa informação aqui de 2019, que passou a ser permitida aqui no Brasil, em outros países já se fazia uso, e foi mais uma contribuição científica para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes diabéticos. E a gente vai falar um pouquinho, né, para finalizar, sobre essa insulina. Só apagar aqui tudo. Beleza. Aqui nós temos a insulina, que é a Afrezza, né? É uma insulina humana inalável. Então, o benefício dela que ela traz para os pacientes hoje é que ao invés, né, do paciente ficar fazendo injeções subcutâneas de insulina durante algumas aplicações, 2, 3, 4 aplicações durante o dia, que é um método que é um método ruim, né, para o paciente, que às vezes atrapalha a adesão do tratamento. Com a insulina humana inalável, pode-se haver a diminuição dessas aplicações de insulina injetável. Isso pode melhorar na adesão do tratamento e pode melhorar, sim, as condições dos pacientes. Então, essa é a grande novidade. Aqui é uma insulina inalável, tá? Então, o mecanismo dela é que você aspira, né? O paciente aspira com esse dispositivo, né? A insulina, ela vai
conduzida as vias aéreas, né? E chega lá nos pulmões, chega lá nos alvéolos, que são que tem muita irrigação de sangue, passa muito sangue, né? Muitos capilares, e é absorvido ali pelos capilares nos alvéolos e vai para a corrente sanguínea, assim, dessa forma, pelos pulmões, vai para vai para a corrente sanguínea e vai agir lá no metabolismo da glicose, tá? Então, algumas informações importantes dessa insulina são que essa insulina ela é usada em combinação com a insulina de longa duração. Então, isso é uma informação muito importante, porque ela tem que ser usada somente em substituição à insulina de ação rápida ou ultra rápida. Ela não pode ser usada em substituição da insulina de longa duração. Elas têm que ser utilizadas em associação, porque ela tem um funcionamento, vamos dizer assim, similar às insulinas ultra rápidas e a insulina rápida à insulina regular. Então, teoricamente, ela vai substituir injeções, né? Mas ela não vai evitar que o paciente deixe de tomar pelo menos uma de longa duração. Se o paciente tomar uma de longa, né, duração, ele vai ter que pelo menos tomar uma. Mas ela pode substituir as injeções das insulinas ultra rápidas e rápidas. Ela não deve ser indicada para fumantes e pessoas com doenças crônicas pulmonares, pelo motivo que ela é absorvida pelos pulmões. E essas pessoas, elas têm já uma deficiência, né? Elas já têm uma alteração pulmonar, e essa insulina não pode ser utilizada nessas pessoas que têm essas alterações, que são fumantes, que podem atrapalhar o funcionamento da insulina inalável. Ela é também contraindicada para pacientes alérgicos, claro, né? O paciente que tem alergia não vai tomar algum componente da insulina. Insulina pandrial, que é isso que eu falei, é uma insulina que ela é utilizada nos momentos da refeição, que são as insulinas rápidas e ultra rápidas, que é utilizado de 15 ou 30 minutos antes das refeições. Ela vai ter que ser utilizada em substituição a essa insulina, e segurança não foi comprovada em pacientes menores de 18 anos. Então, tem essa outra informação, né, da bula. Então, essas informações são tiradas na bula da insulina. Então, é outra informação importante. Como essa insulina ela é aplicada, né? Ela tem essas 4 refis aqui, né? Ela tem um refil de 4 unidades, de 8 unidades e um refil de 12 unidades. Então, de acordo com a necessidade do paciente da insulina, ele vai usar ou um refil, né, de 4, ou de 8, ou de 12, ou vai utilizar combinações desses refis aí, né, que é colocado nesse inalador, né, nesse inalador aqui, que ela encaixado aqui nesse inalador, e vai utilizar esses refis de acordo com a necessidade. Se houver necessidade, pode haver uma combinação desses inaladores, tá bom? Desses refis, desculpa, para que a dose seja de acordo com a necessidade do paciente. Bom, pessoal, essas são as informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que busca trazer algumas informações gerais. Essa nova insulina, essa nova invenção aí, traz bastantes benefícios para os pacientes. Então é importante que você conheça, e usado da maneira correta, com certeza vai ajudar muito os pacientes a melhorarem aí o seu perfil glicêmico, né, ao controle da sua glicemia, e que esses pacientes vivam mais, vivam melhor e vivam com mais qualidade e com mais vontade de cuidarem de si mesmo. Então, se inscrevam aí no canal, deixem um like, e vamos trazer cada vez mais informações interessantes aqui, para que todo mundo possa aí ficar aí muito ligado às novidades. Um abraço a todos e tchau, tchau.